Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Eu sou o Fernando Aquino e estou aqui para mais um Edificando à Luz da Bíblia. No vídeo de hoje estaremos abordando a lição de número 12 da revista da editora CPAD, a Lições Bíblicas. E o título dessa lição é Quando Deus se Revela ao Homem. E para começar estaremos vendo aí o nosso textuário que está lá em Jó, capítulo 40, verso 6 e diz: Então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade. Temos também a nossa verdade prática que nos diz: mesmo transcendente e distinto de sua criação, Deus se revela ao homem mortal. Verdade essa abençoada e maravilhosa que a gente pode estar aplicando ao longo da nossa lição aí. Leitura bíblica em classe, está lá em Jó 38, versos 1 ao 4, Jó 39, versos 1 ao 6, Jó 40, versos 15 a 18 e 24, e por fim Jó 41, versos 1 ao 3. E a nossa introdução nos diz: nesta lição, vamos estudar como Deus se revelou a Jó e dialogou com o patriarca. Então, para começar, esse aí, seria basicamente o tema e o assunto, o principal assunto dessa lição, essa revelação de Deus a Jó, a maneira como Deus escolheu, o momento escolhido por Deus e a forma escolhida por Ele para se revelar a Jó de maneira mais clara, revelar-se pessoalmente a Jó, dialogar com Jó, conversar com Jó. E a gente sabe que dentro dessa revelação Deus faz 70 perguntas, 70 indagações são feitas a Jó, e Jó agora é convidado por Deus a respondê-las, e é claro que não há resposta, pois homem algum não consegue fazê-lo. Então a gente vai entender um pouquinho de como isso mudou a vida de Jó, o que aconteceu após esse encontro que Jó teve com Deus, quem era Jó antes desse encontro e quem passa a ser Jó antes desse maravilhoso e abençoado encontro. Vamos lá. Esse episódio marca o ápice do livro de Jó, pois mostra a quebra do silêncio divino. Outra coisa que é importante também, gente, a gente vai ver aqui Deus quebrando o silêncio, é claro, na ótica humana, Esse que é o ponto que precisa ser entendido quando a gente fala de silêncio de Deus, porque a princípio o que a gente percebe é que Deus agora está falando diretamente com Jó. E o que Jó tinha em mente antes disso, o que Jó pensava é que Deus não queria falar com ele. Deus estava em silêncio, Deus estava se escondendo, ocultando-se para não falar, para não responder, para não ali descrever o porquê tamanha dor que já está vivendo. Então a partir daqui há uma quebra de silêncio de Deus e a gente passa a perceber isso aqui, é interessantíssimo. Ao longo desse estudo, veremos que as respostas de Deus não são precisas, segundo a objetividade que os humanos esperam. Outra coisa que é importante também, Deus passa a responder, sim, Deus fala, mas quando a gente passa a analisar esse tipo de resposta que Deus dá, Deus responde com diversas perguntas, trazendo questionamentos que Jó ou que qualquer outro ser humano jamais conseguiria responder, haja vista a complexidade que há dentro dos temas trazidos por Deus, mas a questão básica, queridos, a se entender, que é se compreender, é isso aí, realmente, que essa visão que nós, seres humanos, temos da situação, difere muito daquilo que Deus fez, porque Deus é soberano, Ele é glorioso, Ele é tremendo. Os pensamentos, a Bíblia diz, deles são mais altos que o nosso. A gente precisa entender e compreender isso aqui. Então, nem sempre Deus nos responderá, ouvirá a nós da maneira como nós achamos que Deus deveria, falará conosco, melhor dizendo, da forma como nós achamos que Deus deveria falar, responder. Então, Deus responde sim, mas da maneira dele, da forma dele, e isso aqui é muito importante. Para fechar a introdução, Jó, portanto, é desafiado a comparar sua habilidade e sabedoria com as divinas e a responder quem de fato age com justiça no mundo. Então, outra coisa que é interessante, quando Deus começa a indagar a Jó, ele começa a colocar Jó na parede e a tendência é que Deus está mostrando, de um lado, a sua onisciência, a sua eterna e gloriosa sabedoria, e o quanto Jó, humano, limitado nada conhece das questões complexas de Deus, fazendo assim com que Jó reconheça realmente que Deus é infinitamente justo. E esse é o nosso foco para essa lição. Então vem comigo aí, te convido a mais uma lição, para que a gente juntos aprenda mais da palavra de Deus. Vamos lá. Para começar, o nosso primeiro tópico vai dizer aí, a revelação de um Deus pessoal. O primeiro subtópico vai dizer, o Deus que tem voz. O Altíssimo havia falado nos 2 primeiros capítulos, mas essa fala era totalmente desconhecida por Jó e seus amigos ao longo do livro. Isso aqui é importante, gente, para você, professor, porque volta e meia, todos sabem, geralmente eu recebo mensagens de algumas pessoas, a aula ficou assim, ficou assado. A tendência é, queridos, que eu estou tentando trabalhar, e Deus tem, glória a Deus, Deus tem abençoado nesse sentido, é trabalhar uma aula que eu possa auxiliar tanto professores de EBD, quanto alunos também de EBD. Então, à medida que eu for falando, você que é professor vai conseguir extrair, exaurir coisas aí, para que você aplique na sua lição, para que te auxilie lá na hora de você preparar a sua lição, e você também, aluno, já vai sendo ministrado aí e recebendo também essa palavra abençoada. Então, eu vou sempre
procuro tentar falar com ambas as classes, professor e aluno, tá? E a gente vai, em nome de Jesus, conseguir chegar a um bom objetivo aqui dentro desse vídeo. Então o ponto está lá. O primeiro passo aqui é entender que Deus havia falado, a gente vê diálogos de Deus. O grande problema é que a gente percebe lá que esses diálogos de Deus no início do livro são desconhecidos pelos personagens aqui na Terra, no livro, os personagens humanos do livro. Quem são esses personagens humanos? O próprio Jó, a esposa de Jó, Bildade, Elifaz, Bildade, Zofar, Eliú também desconhece, os filhos de Jó, tanto os primeiros que faleceram, quanto os que vieram após, todos eles eram desconhecedores disso aqui. Então a gente entendeu uma coisa, Deus falou, sim, mas tanto o diálogo que Deus teve lá, e a Bíblia vai dizer que no início, quando a gente começa a ler o livro de Jó, a gente já percebe algumas coisas interessantes. Primeiro vai trazer um pouco da história, para introduzir o assunto, e nessa introdução ele vai falar que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, né, Iob, Jó, e vai dizer que ele é um homem sincero, reto, íntegro, temente a Deus, desviado do mal, e era possuidor de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. A ideia é entender aqui que só a partir daí, no capítulo 1, a gente percebe que Deus está em um determinado lugar, que não sabemos ao certo, tá? Há muita especulação com relação ao lugar que Deus estava, mas nesse lugar escolhido por Deus, Deus se reúne com os filhos de Deus. Quando a gente vai para o hebraico ali, né? Benei Ha Elohim, filhos de Deus, o que gera, claro, muita polêmica e não é para essa lição. Mas a questão é que a gente percebe ali que nesse contexto os filhos de Deus são anjos, então Deus se reúne com esses anjos. Dentro dessa reunião, Satanás, né, Shatan no hebraico, Satan, ou Satanás, como nós costumamos falar aqui em português, ele se apresenta nessa reunião, há um diálogo entre Deus e ele. Por que eu estou dizendo entre Deus e ele? Porque Deus é quem puxa a conversa, né? Deus é quem fala. Vistes, de onde vem Satanás? Ele vai dizer de ordear a terra e passear por ela. Vistes o meu servo Jó. Deus é que está meio que direcionando esse diálogo. E a gente sabe que a partir daí, desse diálogo, passam a acontecer, né? Esse é o motivo, né, na qual Jó passou por tudo o que passou. O interessante aqui, professor, cabe a você frisar com seus alunos, é que nenhuma das pessoas que está na Terra tem noção, tem conhecimento desse diálogo. Quando eu digo nenhuma das pessoas que estão na Terra, estou dizendo pessoas ligadas ao contexto de Jó, é claro, né? Hoje nós temos. Mas as pessoas que viveram naquele período, as pessoas que estavam relacionadas à vida de Jó, nenhuma delas tinha noção ou conhecimento, ainda que parco, daquela situação. Isso aqui é importante. Então, houve diálogo sim, Deus falou sim, o Altíssimo falou sim, mas a sua fala, seu diálogo, suas intenções, a princípio não eram conhecidas por quem estava aqui na Terra. Vamos lá, continuando aqui, a parte preta aqui. Ele estava o tempo todo presente, mas sem dizer nada a Jó. Outra coisa que é importantíssima, a gente vê que a partir do capítulo 3, Jó passa a falar, aí seus amigos começam a falar, capítulo 4, 5, 6, há toda uma sequência. A gente vê agora Deus se apresentando a Jó, nessa revelação direta a Jó, somente no capítulo 38. O capítulo 38 em diante é que é essa revelação de Deus. O que não quer dizer que Deus não estivesse presente nos demais momentos, nos demais capítulos. Ainda que Jó achava que Deus estava em silêncio ou oculto, né, por assim dizer, entre aspas, escondido, não querendo falar com ele, e seus amigos indagando Jó para que ele não tentasse, não buscasse, para que ele simplesmente reconhecesse sua falha, seu erro, seus pecados ocultos, segundo a visão de seus amigos, tá? E o seu orgulho, segundo a visão de Eliú, vimos isso no vídeo passado. Para quem não viu, eu sempre disponibilizo aqui no nosso canal uma playlist com todo o trimestre para que você possa acompanhar. Mas voltando aqui, a ideia é entender isso aqui, gente. Ainda que Deus não estivesse dialogando com Jó, com seus amigos, coisa desse tipo diretamente, até o capítulo 38, né, do 3 ao 38, Deus estava o tempo todo presente. Isso aqui é uma lição maravilhosa que a gente pode extrair, é claro, para a nossa vida. Ainda que Deus não esteja falando conosco, como nós achamos que Ele deveria estar falando, o Deus está presente. O interessante é entender que Deus está sempre presente, está ao nosso lado, está pronto sempre a nos auxiliar, é claro, nos corrigir também em momentos de erro, de falha, de dubiedade, de coisas do tipo, né? De afastamento para com Ele. Então a tendência é isso aqui, Deus está o tempo todo presente, Deus é onipresente, ou seja, está onde quer e também está o tempo todo presente ao nosso lado, mesmo que sem dizer nada a Jó, mesmo que ele não tenha se manifestado ou se revelado a Jó, isso não significa dizer que Deus não estivesse ali, e é um ponto importantíssimo que você, professor, com todo cuidado e carinho do mundo, é claro, pode explorar aí na sua lição. Vamos para o segundo subtópico para compreender mais sobre isso aqui. A poderosa manifestação de Deus. Então, interessante que Deus estava ali e até então não havia se manifestado. Agora
já há uma manifestação de Deus, e é o que a gente vai abordar aqui. A poderosa manifestação de Deus, vamos lá. O Altíssimo revelou-se pessoalmente. O primeiro ponto é esse aqui. Deus não se revelou a Jó com uma coisa assim, um poder, um oculto, não. Deus se revelou, Deus veio ter com Jó, isso que é interessante. Deus veio pessoalmente, essa revelação de Deus ela é pessoal, isso aqui precisa ser abordado. Jó estava diante de uma manifestação teofânica de Deus. E você sabe, né, que teofânica dá a ideia de manifestação de Deus, visível, teofania. Então Jó estava diante de uma manifestação teofânica de Deus e este falava ali do meio de um redemoinho, né? Então nós temos aqui, inclusive tem a palavra redemoinho, né? Tá vendo? Rachará, redemoinho. Essa forma de manifestação divina é confirmada ao longo das Escrituras, como por exemplo com Moisés, está lá em Êxodo 19, do 16 ao 19. Para começar, gente, o Deus que no primeiro subtópico, professor, foque nisso, para que não misture as coisas aí e acaba não embolando sua aula. No primeiro subtópico, tá, o Deus que tem voz, ele estava presente, mas sem se manifestar, não falou. Agora, no capítulo 38, ele se manifesta. E essa manifestação ela é poderosíssima. Interessante que ele escolhe uma maneira muito interessante, muito peculiar para se apresentar a Jó. E como é que esse Deus se apresenta pessoalmente a Jó? Não estamos com isso, é claro, dizendo que Jó tenha visto a Deus. Por favor, não vai dizer isso aí na sua lição, porque isso não aconteceu. Jó não viu a Deus, isso que é interessante, tá? Ele estava ali presente, ao que o hebreu chama de face a face, né? Alguém que está presente, mas não precisa ser necessariamente visto, né, a olho. Então, Jó não viu Deus como ele é, tá? Mas apareceu num redemoinho, e nesse redemoinho Deus veio para falar com Jó pessoalmente. Então é interessante que a forma como ele escolheu o redemoinho. Quando a gente passa a olhar isso, a gente percebe que em outros lugares da Bíblia, Deus também escolheu maneiras como essa para falar com outras pessoas. Está um exemplo aqui, para ganhar tempo, né? O exemplo de Deus falando lá com Moisés no Monte Sinai, ou no Monte Horebe, né? Na Península do Sinai. A gente percebe que após a saída do povo do Egito, peregrinaram por diversos lugares, em Sucote, Etã, e Pirhairot, Baal-Zephon, atravessaram o mar, todo aquele processo, Água de Mara, todos esses processos. A questão é que eles chegaram à Península do Sinai. Chegando na Península do Sinai, eles se acamparam diante do Monte Horebe. E lá Deus falou com Moisés. E quando Deus foi falar no capítulo 19 com Moisés, no Monte Horebe, né, a forma como Deus escolheu é falar com Moisés. Moisés ouviu a Deus, mas o povo ouvia o som de trovão, estrondo, raio, aquela coisa tremenda, tremendo tudo, né? Então Deus escolheu uma forma poderosíssima e gloriosa para falar com ele. É claro que isso também nos mostra que Deus fala como que. Olha que coisa interessante. Se a gente fizer um paralelo entre esse texto aqui, ou essa manifestação de Deus tão gloriosa e poderosa, né, através de um redemoinho, né, tá até aqui o texto hebraico, redemoinho, tempestade, algo estrondoso, a gente percebe quando Deus vai falar com Elias, né, a Bíblia vai dizer que fogo, Deus não estava no fogo, um vento, Deus não estava no vento, né, veio algo quebrando tudo, aquele algo barulhento, e Deus não estava lá, mas uma voz suave, aí sim foi Deus falando. Então, o mesmo Deus que se revela com um trovão, com tempestade, com redemoinho, com fogo, com um vento forte, revela-se com uma voz suave, doce, também com uma voz, como um som de muitas águas, uma voz estrondosa. Então Deus se revela como quer, quando quer. E para Jó aqui foi uma revelação maravilhosa, muito tremenda, tá? Poderosíssima, por isso essa expressão. Então cabe a nós aqui, como professores, explorarmos melhor esse tema aí. Vamos lá. Isso mostra que Deus não é impessoal. Então, com isso, Deus se revelando a Jó pessoalmente mostra que Deus não é uma força, como alguns querem passar, um poder, como alguns querem dizer, um poder branco, um poder do bem, um poder nada. Deus é uma pessoa, um ser pessoal, que se divide, é claro, ou seja, são três pessoas, tá, que subsistem em um Deus glorioso. E essas três pessoas todos nós sabemos: Pai, Filho e Espírito Santo. É o que nós compreendemos à luz da Bíblia. É claro que Jó também não tinha essa visão, tá? Também não estou dizendo que Jó viu a Trindade, o Pai e o Filho, conversou com o Pai, depois com o Filho, com o Espírito, bateu um papo com os três. A ideia é que você já me entendeu onde eu quero chegar. O ponto é que Deus se revelou e Deus é um ser pessoal. Esse é o ponto, tá? Pessoal. Ok? Vamos lá. Pelo contrário, ele é um ser que se revela e fala com os homens. Então, outra coisa que é interessante. Então, além de Deus ser quem é soberano, glorioso, poderoso, tá, o Deus Altíssimo, Elion, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, ele também, ou seja, além de ser um Deus transcendente, né, um Deus que transcende tudo, um Deus gloriosíssimo, que está muito acima e além de sua criação,
e das criaturas, Deus também ele é imanente, porque Ele está presente, Ele fala conosco. Olha que coisa maravilhosa. Há um diálogo, Ele se revela a nós, Ele decide sempre que quer manter um contato direto conosco. Então isso é maravilhoso. Outra coisa que Jó também passou a conhecer, a imanência de Deus. Tá? Enquanto os amigos, sempre frisando, os amigos de Jó frisando, tá? A transcendência de Deus, Deus agora vem e revela-se uma imanência para Jó. Outra coisa para fechar, o segundo subtópico, Jó teve a sua vida transformada depois de ouvi-lo. Isso aqui é importantíssimo. Depois que Jó ouviu a Deus, depois dessa manifestação poderosa, professor, que você deve focar melhor aí na sua lição, o que aconteceu? Jó vai dizer, né, antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Olha que coisa maravilhosa, né? Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Está lá no capítulo 42, essas falas, esses textos que eu citei aqui. Olha que coisa maravilhosa. Então Jó passa a ter uma nova percepção, uma outra percepção melhorada, ampliada, tá, de Deus. Isso é maravilhoso. Então, onde a gente quer chegar com isso aqui? Qual é o ponto a se trabalhar com isso em nossa lição? É que quando Deus se manifesta, se revela a nós, a nossa vida é transformada. Todos que têm uma revelação, uma transformação, ou melhor dizendo, todos que têm uma revelação de Deus, recebem uma transformação gloriosa na sua vida. Quando Moisés se encontrou com Deus na sarça, a gente vê um novo Moisés, um divisor de águas. Para de fugir e torna-se um homem abençoadíssimo diante de Deus. Depois que, né, muitos homens de Deus tiveram encontros maravilhosos com o Senhor, tornaram-se em pessoas melhores. Esse é o ponto. O encontro com Deus melhora-nos. A manifestação de Deus, a busca a Deus, encontrando com Deus nessa busca, faz de nós pessoas melhores. Está aí para a gente poder aplicar em nossas lições. Continuando aqui, o terceiro subtópico diz aí, o Deus que está presente. Expositores bíblicos destacam que Deus se revela como Jeová, o Deus do pacto. Então, capítulo 38, gente, é claro que a gente está sempre lendo a nossa Bíblia em português. Estou com a Bíblia aberta aqui, tá? Não é Bíblia de estudo, eu não gosto muito de usar a Bíblia de estudo em vídeos, para eu não gerar algum tipo de polêmica ou até mesmo induzir alguém a comprar uma Bíblia que de repente nem tá, não é o foco que ele está precisando agora. Então, a gente vai sempre usar a Bíblia normal aqui nos vídeos. Então, vamos lá. O capítulo de número 38, olha que coisa maravilhosa. Diz aí, lembrando que eu estou com a ARA, Almeida, Revista e Atualizada. Não sei a sua. Depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Então, o Senhor aqui é o famoso Yavé, né? Javé, Yavé, Jeová, Jeová, Yehová, Iá, muitos falam aí. Não vem o ponto aqui. O ponto é que quando a gente lê a Bíblia hebraica escrita, o que vai estar lá é o Yavé, ainda que se pronuncie Adonai, Aronai, os hebreus, mas está lá Jeová, está escrito assim, Yavé, tá? O tetragrama é quem está lá. Então, ele se revelou no tetragrama, isso é maravilhoso. Só que a gente percebe que entre os capítulos 3 e 37, a gente agora faz um aparato aí, pegando lá os capítulos anteriores. Se a gente pegar o capítulo 3 até o 37, aparecem várias referências a Deus como El Shaddai, né? O Deus Todo-Poderoso. Então os amigos de Jó volta e meia diziam El Shaddai, El Shaddai. Esse termo, né, esse nome para Deus, El Shaddai, Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso, ele é muito utilizado, principalmente pelos amigos de Jó. Na teologia tradicional, exposta pelos amigos de Jó, essa era uma forma fria e distante de se referir a Deus. Então, qual é o problema aqui? Ainda que os amigos de Jó tenham dito bonito, né? O El Shaddai, o Todo-Poderoso, mas eles falavam isso de uma maneira formal. Tá? Simplesmente essa, não visando, não focando com isso, essa manifestação, esse Deus presente, essa glória de Deus, mas era mais uma maneira formal, usual de se referir a Deus, tá? Então era o comum. Agora quando Deus se revela, não, ele se revela como o Deus do pacto, o Deus da aliança, o Deus da Bíblia, o Deus criador. Isso que é maravilhoso, essa revelação de Deus na Bíblia. Então Deus revela-se como Jeová, como Yavé, o Deus da aliança, lá, o Deus do pacto com a nação de Israel. Isso é muito importante, ok? Então, esse é o diferencial. Aqui, professor, cabe a você fazer isso aí, e você, aluno também que está me assistindo, já entendeu. Aqui é só para mostrar esse ponto, a princípio, essa primeira parte aqui, desse terceiro subtópico, é para mostrar essa diferença na maneira como Deus se revelou, da maneira como os amigos de Jó tratavam-se, né, usavam como referência, usavam ali a referência acerca de Deus, melhor dizendo. Então, faziam alusão a Deus. Onde eu quero chegar com isso aqui? O ponto é esse. Então, aqui é um contraste. De um lado nós temos os amigos de Jó falando do El Shaddai, do El Shaddai, El Shaddai, mas não que eles estivessem exaltando o poder de Deus usando essa expressão El Shaddai. Mas era uma forma usual, era como algo que a tradição, era algo tradicionalmente usado por todo mundo. Então era só para falar de Deus, eles usavam o El Shaddai só para falar de Deus. Mas Deus se revela, a revelação, ele revela-se como
o Jeová, ou seja, o Yahvé, o Deus do pacto, o Deus da aliança. Então há uma diferença entre Deus se revelando e o nome que ele se utiliza para se revelar, o seu nome, com a maneira como os amigos de Jó falavam friamente, tá? Ligado à tradição com Deus. Continuando aqui, vamos para outra parte. Para Jó, o Criador se escondeu para não ouvir a sua defesa. Então, aqui a gente percebe uma coisa. Havia algo no pensamento de Jó. O que havia? Qual é o pensamento de Jó? Qual é a visão de Jó? Parecia, segundo a visão de Jó, que Deus estava meio... Não é que Deus estava escondido, e essa ideia de esconder não alude a medo, não, tá? Não é uma alusão a medo, não. Que Deus estivesse com medo de falar com Jó, não. Mas é como se Deus estivesse oculto em um lugar e não estivesse ligando muito para Jó. Então, Deus estivesse escondido, oculto, na dele lá, para não falar com Jó. E não queria realmente ouvir, dar ouvidos ao que Jó falaria na sua defesa. Era uma das visões que a gente passa a perceber quando a gente ouve essa série de queixas que Jó traz para a gente. Mas o grande propósito do livro de Jó revela que mesmo quando estamos às escuras, perceba isso aqui, andando somente por fé, né, e não por vista, quando não estamos vendo nada, a gente está caminhando, às vezes no vale da sombra da morte, ou caminhando pela fé, que a gente percebe que Deus está presente e próximo de nós. Então, duas coisas a gente precisa aprender, gente. Ainda que as coisas estejam difíceis para nós, ainda que a gente não veja a nossa volta, portas abertas, janelas abertas, como você quiser falar, né? Então, ainda que a gente não perceba essas tais bênçãos de qual a Bíblia nos fala, a gente não seja agraciado da maneira como nós, seres humanos, achamos que deveríamos ser, né? Andar sempre rodeado de ouro, de prata, bem, saúde, coisas do tipo. Ainda que as coisas não pareçam, aos nossos olhos, estar boas, a gente entender uma coisa, nós não estamos só. Tá? Deus está todo o tempo presente. Então Deus não está ausente, gente. Deus está presente. E além de estar presente, ele não está só presente, mas como quem Jó achou que fica de longe olhando. Deus está próximo de nós, há uma proximidade, isso que é importante. Tá? Então o Deus, volto a falar que é um tema interessantíssimo, tá? O Deus transcendente, o Deus criador, o todo-poderoso, o El Shaddai, o Jeová, ele não só está presente, como está bem próximo ao nosso lar. Então você aí compreenda isso, você que me ouve nesse momento agora, entenda que Deus está ao seu lado, tá? E é momento, claro, de buscar a face dele, buscar a presença dele, entender que ele, sendo quem é, glorioso e tremendo como ele é, ele tem a sua própria maneira ou maneiras de trabalhar, e cabe-nos compreender isso, cabe-nos entender isso, e tão somente orar e agradecer a Deus até mesmo pelas essas formas que ele utiliza tão complexas, tá, a nós. E se não fosse as misericórdias do Senhor, a misericórdia do Senhor, o que seria de nós? Já teríamos sido consumidos. Tá? Então, um ponto interessante, o que nós extraímos disso aqui é que Deus está presente. Esse é o ponto. E presente também está próximo. Okay? E não é o Deus lá, muitas vezes, da tradição, como era dito, né? Não estou dizendo que o El Shaddai seja tradição. Estou falando que para esse amigo de Jó, eles falavam de Deus usando uma maneira muito tradicional e não aquela maneira viva, tremenda, como Jó falava e buscava de Deus e como Deus realmente se revelou. Vamos passar então para o segundo tópico. Vamos lá. A revelação de um Deus sábio, outra coisa maravilhosa a se trabalhar aí. Para começar, o primeiro subtópico diz, na mecânica celeste. Deus convida Jó a contemplar o universo e vê-lo como funciona. Então, quando Deus se revela a Jó, todo esse capítulo 38 é Deus perguntando, a gente vai ver isso aqui indagando. Eu não vou ler para ganhar tempo, basta que você leia aí com calma na sua casa, na sua igreja, aí onde você estiver lecionando, né, na sua EBD. O ponto é entender isso aqui. Esse capítulo 38, ele mostra-nos um convite de Deus. Deus está sempre indagando, perguntando, onde estava tu, quem é esse? Termos como onde estava tu, quem é esse, onde estava tu? Deus sempre falando. E interessante que Deus, nesses termos, Deus vai sempre colocando coisas que ele criou. E a maneira como Deus criou, e Deus começa a indagar se Jó realmente conhece, ou se Jó conhece pelo menos um pouco de como é que isso funciona. Então Deus coloca coisas que ele fez, então Deus pergunta se Jó sabe como ele fez, como que ele fez funciona, isso que é interessante, tá? E para que ele fez. E Jó não tem resposta nem para um, nem para o outro, nem para o outro. Isso é maravilhoso. Então o ponto aqui é esse, Deus está convidando ele a contemplar isso, como essas coisas funcionam. Há uma mecânica celeste que rege os fenômenos naturais de forma que garanta a sua perfeita regência. Então, outro ponto. Dentro daquilo que é mostrado, né, daquilo das indagações de Deus a Jó, a gente percebe uma coisa. A gente vê uma mecânica maravilhosa. Então, com isso, o que a gente precisa trabalhar aqui, professor, e cabe aí você na sua lição, explorar um pouco disso com seus alunos, é claro, dentro de um tempo hábil, para que você não extrapole seu tempo, mas é interessante notarmos uma coisa.
a gente vai lá e vê o mar, quem vai nadar no mar. Se a gente ficar olhando para as ondas, elas vêm até uma certa distância, umas vêm pouco, outras aí vem mais alta, outra vem mais, mas há um limite. Porque quando a gente vai para casa a gente sai do mar, retorna para casa e volta no mar daqui uns 30 dias, um ano depois, quando a gente retorna lá, as ondas fazem o mesmo processo. É como se alguém tivesse, e a gente sabe quem é esse alguém, é Deus, tivesse delimitado o espaço onde essas ondas chegariam. Então isso aí que é uma mecânica de Deus maravilhosa. A lua aparecendo sempre em tais estações, tais horários, o sol sempre em tais estações, tais horários. A questão das plantas, desde a raiz crescendo, tronco, caule, aí aquele processo todo, envelhecimento, morre, mas aí cresce outra, todas. Olha que coisa linda. A maneira como os animais, né, a maneira como nós também nos reproduzimos, tudo isso aí, gente, é a mecânica de Deus, que muitos erroneamente gostam de chamar de a mãe natureza, a ação da mãe natureza. Tudo isso, gente, é o Pai Celestial. Não é a mãe natureza, é o Pai Celestial agindo. E é uma mecânica, há todo um trabalho. Então, por trás do que a gente vê, isso que é interessante, eu só sei o que a gente vê, ondas visíveis, a gente vê, mas há coisas que nós não estamos vendo, que por trás de tudo isso fazem há questões criadas por Deus. Deus criou. Era como se Deus tivesse colocado, né, um CLP ou um PLC na linguagem, muitas pessoas, não é a minha área, né, estou logo dizendo de antemão, essa área de mecânica, essa área de muitas vezes aí de processo, muitas vezes essa área ligada, tá, essa área de lógica. É interessante que parece que máquina, uma coisa que foi programada, é como se Deus tivesse lançado um programa, por assim dizer, entre aspas, e esse programa fizesse com que tudo aquilo fosse funcionando, tá? Esse muitas vezes é o sistema do PLC que eu não entendo. Eu vou dizer lá, programação não é minha área. De repente estou falando com alguém que entenda melhor, pode até me auxiliar nos comentários aí. Mas a ideia é entender isso aqui. É como se tivesse, Deus programou e essas coisas agora vão funcionando, da maneira como Deus programou. Aí mesmo quando essas coisas acontecem meio desconexas ou fora de controle para nós, isso não quer dizer que tenha acontecido fora de controle para Deus. Por exemplo, eu citei aqui ondas que têm limite, mas volta e meia tem um tsunami aí, então descontrolou, ou seja, Deus perdeu o controle? Não. O Deus que controla a onda até ela vai também controla o tsunami. Isso é maravilhoso. Tá? O vulcão está lá, tem milhares de anos, está lá o vulcão, subindo, aquele negócio todo, não entra em erupção. Aí quando o vulcão entrou em erupção, Deus segura aquela lava embaixo, né? Magma, aquela lava. Quando aquele vulcão entra em erupção, Deus perdeu o controle, ele fugiu do plano de Deus? Não. Até a erupção de um vulcão. Então nada foge ao controle de Deus. Isso aqui é interessante, gente. Há uma mecânica gloriosa, tremenda, e é claro que eu jamais conseguiria explicar aqui, mas é tremendo. Então para você, professor, entender isso é mostrar isso aí, que o que a gente vê, a forma linda como a gente observa as árvores, os animais, o mar, todo isso, o céu, as nuvens, todo esse processo aí, o dia, como gira, o sol, a lua, tudo isso, o universo, cada planeta, seu lugar, constelações, tudo isso aí é a mecânica de Deus agindo e é perfeita, tudo é ela controlada e guiada por Deus. O Criador desafia Jó a contemplar tudo isso e ver como seu funcionamento harmônico atende a um propósito superior. Isso que é interessante. Então, isso não está, a lua não está aí por estar, o sol não está aí por estar, o mar não está aí por estar, as coisas não estão aí por estar. Todas elas atendem um propósito. Que propósito é esse? Glorificar a Deus. Revelar a majestade divina. Coisa linda, coisa maravilhosa. Tá? Tudo isso mostra-nos, revela-nos de maneira gloriosa o poder maravilhoso de Deus. Então há um propósito superior por trás de tudo, que é glorificar o nome do Senhor. Que coisa maravilhosa, atestar que tudo que a criação, ela veio de um ser superior e glorioso, que é o nosso Deus. Jó se comportara como um grande sábio, mas Deus mostrou-lhe que ele nada sabia. Outra coisa que é interessante, gente, Jó se comportou, na ótica humana, junto aos seus amigos, como um sábio, falou coisas lá que os seus amigos ficaram sem resposta. Jó calou a todos que estavam ao seu redor. Mas quando Deus começou a falar, Jó, ele diz, eu pus a minha mão à boca. Jó fez isso. O texto vai dizer claramente aqui no livro de Jó que Jó fez isso, literalmente. Ó. Você que me assiste aí, ó. Botou, não tinha o que falar. Não tinha mais o que dizer, olha que coisa maravilhosa, tá? Então, muitas vezes, nós seres humanos nos achamos sábios, nos consideramos sábios, tentamos agir como sábio e o todo glorioso é sim o dono da sabedoria. Eu costumo dizer que em terra de cego, quem tem olho é rei, né? Muitos usam esse ditado. Então tem gente que às vezes estudou um pouquinho mais, já quer falar bonito,
aprender um idiomazinho diferente, já que achar que é melhor que as pessoas. Então, isso até às vezes dificulta. Então, cabe também, compete a você, professor, trabalhar isso aqui na sua lição, entender isso. Mais que você tenha feito um seminário teológico, amém, glorifica a Deus por Deus ter te dado condições de fazer, mas você tenha se graduado, se você é bacharel em teologia, PhD, THD, não importa o que você seja, glória a Deus por isso, mas você deve entender que a gente não está aqui para mostrar, querer dar uma de sábio, humilhar alunos. Às vezes somos nós, professores, que esvaziamos a EBD e achamos que não, os alunos não têm compromisso, não quer saber de Deus, não quer saber de Bíblia, o povo só quer saber de campanha, de buscar coisa, receber, barganhar com Deus, mas às vezes a gente se assenta para ouvir um professor e a pessoa fica a EBD inteira rotando o título, tenho isso, tenho aquilo, tenho... Não estou falando contra quem tem, amém, quem teve condição de fazer, amém, glória a Deus. Vai ficar rotando o título, a gente fica 40 minutos de EBD, 1 hora, a pessoa falando, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu estudei não sei onde, eu fiz aquilo lá, eu sei que lá, eu sou isso, eu sou assim, eu faço tal, pelo amor de Deus, né, que a gente entenda isso, sábio é Deus, e a gente precisa usar e aprender a buscar essa sabedoria do alto. Continuando aqui, vamos lá. Segundo subtópico, na dinâmica da vida. Se Jó nada sabia sobre a ordem da criação, muito menos sabia sobre a providência divina para mantê-la. Outra coisa interessante. Gente, se Jó não sabe, se o que Jó via, criação, ele não conseguia explicar o que estava vendo, como é que ele ia conseguir explicar o que ele não estava vendo? É isso que Deus queria mostrar para Jó. Deus estava lá em oculto, só vendo Jó falar, como quem tal e tal, depois Deus se revela para mostrar uma coisa. É o que Jesus falou. Isso aqui é importante, professor. Deixa eu cortar um pouquinho para falar isso aqui que é importante. Isso aqui, o mesmo que aconteceu lá com Jesus e Nicodemo. Você pode comparar, se você tiver tempo aí na sua lição, que é a mesma coisa. Jó falou, Deus agora mostra coisas para ele criadas, ele não tem resposta. Se ele não sabe responder as coisas da terra, coisa criada, como dirá ele então sobre providência divina, como manter, como Deus faz, como Deus rege, como Deus guarda, como Deus segura, como Deus é justo? Se eu não entendo algo criado, como é que eu vou explicar como quem criou e como trabalha quem criou? Esse que é o interessante. Eu não entendo nem o básico da coisa, eu vou entender o por trás. E é o que Jesus fez com Nicodemos. Necessário vos é nascer de novo, Nicodemos, mas eu vou ter que... Pode, porventura, um homem já velho ter que voltar no ventre da mãe? Olha como a mente de Nicodemos ficou. Então, isso é interessante. Esse é o ponto, muitas vezes, Jesus, como é que eu vou tratar, como quem diz, né? Como é que eu vou tratar de questões do céu contigo se você não está sabendo nem lidar com as questões aqui? Então, esse é o posicionamento que nós precisamos entender, tá, gente? Ok? E o que Deus queria mostrar para Jó. Outra coisa aqui. Era a hora, portanto, de reconhecer o seu lugar, de se humilhar diante da majestade divina. Então, isso aqui está muito explicado, está muito declarado, não vou entrar muito em detalhe, porque está muito explicado, mas o ponto é esse. Jó não sabia nada sobre a ordem, como é que Deus foi criando, o que Deus fez, o que está por trás. Tá. E, se ele não sabia isso, então muito menos ele podia saber da providência divina para manter, como é que Deus fazia para manter tudo funcionando. Se eu não sei como Deus fez, muito menos como ele mantém funcionando. Agora, o que Deus quer fazer com isso? Deus quer mostrar a Jó que o momento é o seguinte, reconhecer quem Jó é, tá? Se humilhar diante de quem Deus é, e é isso aí, esse é o ponto. Cabe a nós entendermos de maneira gloriosa isso, tá? Que Deus, além de criar, o que Deus fez, a mecânica de Deus para tudo funcionar é uma forma dinâmica. Deus é um ser dinâmico, isso que eu posso entender. Há um dinamismo, um poder de Deus, uma glória. Deus, no seu poder, mantém tudo funcionando. Tá? E cabe a nós reconhecermos isso e nos humilharmos diante desse Deus tão glorioso, a qual para nós é complexo por demais. Tá? Então isso é importantíssimo, importantíssimo. Vamos continuar aqui então. Terceiro subtópico aí. Na necessidade de se conhecer melhor a Deus. De fato, Jó falou muitas verdades sobre Deus, mas ignorou o quanto não sabia acerca do Criador. Isso aqui é importante, gente, porque a gente precisa... dá para se trabalhar isso aqui também hoje conosco. Olha que coisa interessante, Jó expôs diante dos amigos e calou os amigos, falando tudo que ele sabia sobre Deus. Só que o mais interessante é o seguinte, quanto mais a gente fala ou demonstra saber sobre algo, muitas vezes a gente acaba esquecendo com isso que por mais que a gente saiba de alguma coisa, há detalhes, há questões acerca daquilo que a gente diz saber que a gente realmente não sabe. Então Jó focou muito no que ele sabia, ele mostrou a sua visão e posição em relação a Deus e acabou esquecendo que mais era o que ele não conhecia do que o que ele realmente conhecia. E muitas pessoas às vezes acabam agindo dessa forma, tá, gente? Tá? Entendendo isso aqui, ou seja, melhor dizendo, esquecendo isso aqui, que
muitas das coisas que nós dizemos entender, dizemos conhecer, também há por detrás dessas coisas muitos detalhes que são por nós desconhecidos. E a gente precisa, então, estar sempre aprendendo ainda mais. Tá? Então, Jó ele focou muito no que ele sabia. E o que ele não sabia, o maior detalhe, o que mais tinha por trás, era o que ele realmente não sabia. Muitas coisas que ele ainda não sabia acerca de Deus, ele precisava saber. Por isso é que Deus se revelou. Esse é o motivo. A revelação de Deus sobre a mecânica celeste da vida não foi uma censura à integridade e sinceridade do patriarca. Isso aqui é importante por quê? O fato da maneira como Deus falou, quem é esse? Né? Vamos ver isso aqui, olha que coisa linda. Olha que coisa maravilhosa. Quando Deus se revelou a Jó, Deus falou com Jó, né? Quem é este? Capítulo 38, verso 2. Quem é este que escurece os meus desígnios? Olha que coisa linda. Com palavras sem conhecimento. Cinge, pois, os lombos como um homem, pois eu te perguntarei, tu me farás saber. Olha que coisa tremenda. O que é isso aqui? Ainda que Deus tenha falado dessa forma dura, né, quando a gente lê com Jó, isso não quer dizer que as coisas que Deus disse lá atrás sobre Jó haviam mudado. Não, gente, continuava. O fato de Jó estar sendo reprovado nesse quesito aqui por Deus, não quer dizer que Jó deixou de ser íntegro, deixou de ser reto, deixou de temer a Deus, deixou de ser sincero, não. Ele continuava sendo a mesma pessoa, abençoada, sincera, íntegra, reta, desviava do mal, mas a questão é que ele, de alguns momentos, meio que quase deixou o orgulho falar mais alto. A ideia aqui é que isso não desabonou Jó como sincero, como reto, como íntegro, como servo de Deus. Então, muitas vezes a forma dura como Deus fala não quer dizer que Jó tenha pecado realmente, falhado e mudado. Tá? Deus não está dizendo isso, Deus só está chamando Jó ao entendimento para que Jó realmente conheça um pouco mais a respeito da justiça divina, de quem é Deus. Isso aqui é importante por quê, gente? A gente precisa aprender a trabalhar com as pessoas em relação a isso aqui. O fato das pessoas, às vezes, que estão ao nosso redor, cristãos, salvos, servos, pastores, líderes, obreiros, membros, irmãos em Cristo, serem bênção, não quer dizer que essas pessoas saibam tudo, conheçam tudo, ou seja, ninguém é perfeito. Então, um grande erro que muitas pessoas cometem, por que às vezes há muitas pessoas que acabam se desiludindo com outros, até abandonando a fé? Porque acham que pessoas que estão ao seu redor, só porque são servas do Senhor, são perfeitas. Não existe ser humano perfeito. Perfeito é só Deus. Perfeito Pai, perfeito Filho, perfeito o Espírito Santo de Deus. A Trindade é perfeita, mas ninguém é perfeito. Então, às vezes, você segue uma pessoa por achar que essa pessoa é perfeita, e quando essa pessoa errar, falhar, você acaba caindo também ou se afastando de Deus por ter acreditado essa pessoa, né, uma perfeição que nem ela disse ter. Então, a gente precisa entender uma coisa: você que serve a Deus, quando se aproximar de alguém, mostre essa pessoa, faça essa pessoa entender que você não é perfeito. E você que se aproxima de alguém por gostar dessa pessoa, por ver essa pessoa um exemplo, entenda que essa pessoa que você tanto ama é uma pessoa imperfeita, não é perfeita. Então, isso aqui que é maravilhoso, tá? Deus veio, repreendeu Jó, mas Jó também não deixou de ser aquela pessoa abençoada que ele era. Era necessário, portanto, que conhecesse melhor a Deus. Então, com isso, Deus está se dando a conhecer melhor a Jó. Isso é importante. Então, até essa fala dura, essa maneira difícil, essas 70 perguntas que Deus faz, essa maneira pesada para muitos de nós, quando lemos o que Deus falou com Jó, ainda assim era Deus se apresentando, se revelando a Jó. Que coisa maravilhosa. Então, Deus também se revela nas situações difíceis. Deus não se revela só, muitas vezes, como a gente acha, né, em glória, aquela coisa maravilhosa. Deus se revela em tempestade, em dificuldade, em aperto, em luta, em problema, em adversidade. Deus se revela como quer. Cada contorno da criação, cada formação de uma vida, a cada ato da preservação da criação, é Deus dando-se a conhecer ao ser humano. Então, também, outra forma que Deus usa para se fazer conhecido por nós é através da criação, desses detalhes maravilhosos e complexos que fazem parte da criação. Fechando aqui, reconheçamos o agir do Criador no universo e em nossa vida. Precisamos conhecer Deus, tá? Em todos os momentos da vida, nos bons e nos difíceis também, precisamos conhecer a Deus. Esse é o ponto aqui para o terceiro subtópico. Então, foque isso aí, professor. Trabalhe bem, trabalhe melhor. Se algum ponto não ficou legal, alguma coisa que eu citei ainda ficou meio oculto, eu sempre deixo meu contato aqui para que você venha contactar-me em tempo hábil para que a gente possa trabalhar um pouco para melhorar a sua lição. Vamos lá, fechando o terceiro tópico. A revelação de um Deus poderoso e justo. Primeiro subtópico é dizer o Behemoth e o Leviatã. Nos capítulos 40 e 41, Deus faz referências a duas grandes criaturas. Isso aqui é importante.
A gente vê aqui, nesses dois capítulos, 40 e 41, Deus falando sobre duas criaturas, né? Até que diz grandes criaturas. Então, duas criaturas que a gente geralmente não vê, ou pelo menos esses nomes não são comuns a nós, são citadas por Deus. Então, aqui a gente já passa a entender. Agora, por quê? Ele chama a atenção de Jó para a natureza indomável desses animais, a fim de ilustrar seu poder divino. Então, que animais eram esses? O Beemoth e o Leviatã. Então, Deus propositalmente fala desses animais para quê? O que Deus quer fazer é trabalhar, é tentar mostrar a natureza desses animais. Então, assim como Deus criou animais tão complexos, né, tão fortes, tão, por assim dizer, usar um termo aqui, né, maravilhosos, então a ideia é que Deus está mostrando o quão glorioso, o quão poderoso é a Jó. Né, o quão complexo é a sua maneira de trabalhar, de agir, o que Deus pode fazer, o quão tremendo é Deus. Ele está revelando, e ele usa dois exemplos aí para falar sobre isso. Aí nesses animais que ele citou, Beemoth e o Leviatã, vamos falar um pouco mais. Enquanto o Beemoth representava a força bruta de um animal por excelência, o Leviatã se parece mais com uma criatura com poderes sobrenaturais. Então outra coisa que é importantíssima, gente, é que esses animais também representavam duas classes interessantes. Né? Quem diga que o Beemoth representa os animais terrestres, a força dos animais terrestres, e o Leviatã a força dos animais aquáticos, né? Então, ele estava com isso, trabalhando duas questões aí. Tá? Essa questão no mundo físico e, por conseguinte, também o Leviatã, a questão do mundo sobrenatural, do mundo espiritual. Então, Deus deu esses dois exemplos para mostrar que ele é glorioso no mundo físico e no mundo sobrenatural, para mostrar o poder excelso e maravilhoso dele. A ideia básica é só compreender isso aqui. Mas há detalhes também interessantes sobre esses dois animais, eu quero compartilhar algumas coisinhas com vocês aí. Uma delas é, algumas bíblias traduzem esses termos como hipopótamo e crocodilo, respectivamente. O ponto aqui é entender que esses dois nomes não são comuns a nós. Vamos começar já a esmiuçar alguma coisa aqui. Beemoth e Leviatã é comum, para nós não. Então a gente não está tão acostumado com isso, a não ser que a gente leia a Bíblia, onde a gente vai encontrar isso aí. A questão é, quando a gente passa a ler algumas traduções, eu estou usando a ARA aqui, eu vi que a ARA traz realmente, já traz de cara, né? Ao meio da revista atualizada, ela traz a palavra hipopótamo, ela nem traz Beemoth. Ela traz o termo, a expressão hipopótamo. O que é o ponto aqui, gente? É que muitos se questionam em relação a que animais seriam esses. Né? Que é Beemoth e Leviatã? Que animais são esses? Qual é a origem desses animais? O que Deus quer dizer com isso? Primeiro ponto a se entender aqui, antes de falar sobre esses animais, origem ou coisa do tipo, vou até trazer algo sobre isso, é o seguinte. Professor, cuidado com esse tema. Por quê? Porque a sua aula pode acabar aqui. Possa ser que alguém levante o questionamento e esse questionamento acabe levando e tomando, né, toda a sua aula, acabe levando a sua aula para uma outra atmosfera e até atrapalhando aí a sua lição. Primeiro ponto, essa lição de número 12 aqui de Jó, dentro dessa revista, não é para que se esclareça quem realmente são o Beemoth e o Leviatã. A ideia aqui não é essa. A ideia aqui é o que Deus quer passar para Jó, o que Deus quer falar com Jó através deles. Então, por mais que alguém cite, mas o Leviatã eu ouvi dizer que é isso, o Beemoth eu ouvi dizer que é aquilo, mas cuidado para que não fuja. Então, não perca o foco. Isso eu queria te passar como um conselho, tá? De professor para professor. Ainda que alguém traga alguma coisa, tenha lido, eu ouvi dizer, eu li, o foco é que Deus usou esses dois animais, a força, a excelência desses animais, o lugar, o habitat deles diferente, né? Terra para um, água, um animal aquático para o outro, uma besta da terra, uma besta aquática, o que é que seja. Mas Deus está falando o seguinte, Deus quer mostrar o seu poder, a sua glória, tá? E o quão complexo é o agir de Deus, só isso. Então, mais que você vai citar alguma coisa, foque nisso aqui. Agora que eu vou falar, que eu vou já dito, pois isso, eu já posso entrar um pouquinho no que algumas pessoas dizem a esse respeito. Deixa eu tentar aqui, vamos lá. Então, tradução. Algumas traduções vão trazer o nome aí hipopótamo, outras crocodilo. Realmente, vem cá, o Beemoth é o hipopótamo e o Leviatã é um crocodilo, perdão. A questão é que a gente vai perceber que nem todo mundo concorda com isso. Esse é o ponto. Nem todas as pessoas, nem todos os tradutores, nem todos os expositores, nem todos os escritores, nem todos os comentaristas concordam com isso. Tá? Isso aqui não é unânime. Ok? Então, há quem acredite que sejam outros animais. Vamos ver aqui, como colocou aqui, né? Vamos lá. Beemoth aqui no português, nós temos aqui um hipopótamo, segundo essa tradução. E temos a minha palavra Verremoth, né? A pronúncia hebraica, Verremoth. Então, nós temos o Verremoth do hebraico e Beemoth no português, que seria o hipopótamo. E temos aqui um Leviatã no hebraico e Leviatã no português. Português, Leviatã. Hebraico, Leviatã. Tá.
A questão é que há quem acredite que esse nome Behemoth aponte para um outro animal, um outro tipo de animal, um animal maior. Haja vista o quê? Há quem diga até que é um dinossauro. Eu vou ler a Bíblia normal aqui, como disse a vocês, não vou trazer estudo para não complicar, porque não é o tema da lição. É só para preparar você, professor, que se alguém tocar nesse assunto, você já vai se segura para não fugir do assunto, tá? Para que você tenha uma resposta aí. Vamos lá, então, começar o Behemoth. Capítulo 41, perdão, verso 15. Aí o que Deus diz, ó. No capítulo 40, desculpa. Capítulo 40, verso 15, diz aí: contempla agora aqui na minha Bíblia traz hipopótamo, mas algumas trazem Behemoth, que eu criei contigo, que come a erva como boi, então é um animal herbívoro. Que animal é esse? Não sabemos o que, mas eles sabem que ele é herbívoro. Sua força está nos seus lombos, um animal muito forte, muito poderoso. O seu poder nos músculos do seu ventre, então um animal com a barriga grande e poderosa. Verso 17, endurece a sua cauda como cedro e os tendões das suas coxas. Então, aqui é que começa o problema. A dificuldade maior para que as pessoas venham dizer que é hipopótamo começa aqui. O hipopótamo a gente está vendo aqui na imagem, ilustração, imagem pequena, uma cauda pequena, e a gente sabe que a ideia aqui é que esse animal que é dito, pelo menos, endurece a cauda e estica a cauda na altura de um cedro. Um cedro a gente sabe que teria aí de 5 a 6 metros, dependendo do cedro, 4, 5, 6 metros. Qual o animal que tem uma cauda de 5, 6, uma cauda gigantesca? Não seria o hipopótamo. Então, por isso, não estou dizendo que é o que não é, você me entendeu, professor, não é para essa lição. Possa ser que eu grave um vídeo só falando sobre isso. A ideia é que algum aluno, alguém, ou até um visitante da sua EBD pode chegar e tocar nesse assunto. Mas o Behemoth está aqui, ele vai ler isso aqui. A cauda dele é como cedro. Olha o que ele fala, o verso 18, os seus ossos são como tubo de bronze, o seu arcabouço como barra de ferro, um animal forte. Então, há quem diga com isso que seria um dinossauro o Behemoth. Tá? Um dinossauro. Como eu já disse, não é para essa lição. E a mesma coisa acontece com o Leviatã. Dizem que é um monstro marinho. E essa ideia de que o Leviatã quase sempre está aparecendo, apontando para o mal. Um outro nome que é usado para Leviatã na Bíblia é dragão, com uma alusão a Satanás, está lá em Apocalipse. Então, o Behemoth pode ser visto como um monstro, um ser terrestre muito grande, gigante, pode ser um dinossauro, em algumas visões, e o Leviatã, o próprio um monstro marinho, uma serpente marinho, até há quem diga até uma baleia, tá? Um monstro marinho gigantesco, ou com uma alusão também ao mal, ao diabo, ao Satanás. Então aqui, eu não vou explicar se é, se não é, porque isso não é um foco para estender a aula. O que eu queria fazer com isso, joguei tudo isso aqui, para que quando alguém chegar aí na sua EBD, falando sobre Behemoth, um animal grande, ou pode ser um dinossauro, o foco é esse, professor, não perca o foco. Você pode tentar explicar o que se é dinossauro ou não, se existiu ou não, o Leviatã, um monstro marinho ou não, e acabar perdendo aí o foco da sua aula. Então o foco aqui, para esta lição, diga com todo o respeito, carinho do mundo aos seus alunos, ao visitante, quem quer que seja. Gente, eu entendo, tá? Eu já ouvi, há fontes realmente que dizem, inclusive há fontes aí dentro da cultura judaica que dizem que o Behemoth um dia vai lutar com o Leviatã, vai vencer o Leviatã, tá? Vai subjugar o Leviatã, mas o nosso foco aqui é entender o que Deus quer mostrar para Jó através disso. E diga também que tradições antigas, né, culturas antigas mostram que os hebreus costumavam chamar realmente o hipopótamo de Behemoth e o Leviatã, o crocodilo de Leviatã. Então, por isso é que... Mas de onde saiu esse termo Behemoth? Behemoth, ou seja, de onde saiu esse termo hipopótamo e crocodilo? Por que então chamar de hipopótamo e crocodilo se era um besta, se era um monstro? É porque também há textos antigos que mostram que os hebreus, os judeus, chamavam o hipopótamo de Behemoth e também chamavam o crocodilo de Leviatã. Só isso, tá? Eu acho que está tranquilo aqui. Se ainda assim pintar alguma dúvida, meu contato está aí, você entra em contato, a gente fala um pouco mais sobre isso até para te auxiliar. Só não caia, muitas vezes, eu diria, na besteira de tentar explicar isso aqui na sua lição, que você pode parar e travar a sua lição aqui nisso. Fechando, vamos lá? 2. Justiça e graça. Deus deseja mostrar a Jó o seu erro ao dizer que o Criador não havia sido justo com ele nem com o ímpio. Outra coisa que é interessante, Deus quer mostrar para Jó que Jó está errado. É o que eu disse lá, acho que no meio do vídeo, gente. Por mais que a gente ame as pessoas, por mais que a pessoa seja salva, crente, bênção, isso não significa que essa pessoa conheça todas as coisas. Há muitas coisas, meu irmão, minha irmã, que o seu pastor, os seus líderes, tá, não conhece, assim como há diversas coisas que eu também não conheço e você não conhece. Então, Jó era abençoado, reto, temente a Deus, íntegro, um homem abençoado, desviava do mal, tá? Sincero, íntegro, mas
era desconhecedor de certas coisas, ele precisava conhecer. Então Deus se revelou para que ele entendesse que havia muitas coisas que eles estavam falando que era errado, um posicionamento de Jó precisava ser mudado para muitas questões relacionadas a Deus. Então, nem todo mundo, não há ninguém no mundo que conheça tanto assim, que não tenha nada mais que aprender. Só a graça de Deus poderia justificá-lo. Ele dependeria somente da graça divina. Não há nada que possa justificar o ser humano diante de Deus, senão a sua maravilhosa graça. Então, olha que coisa interessante. Então, Jó estava tentando se auto-justificar, não daria certo, realmente. Ninguém pode, ser humano algum pode se justificar. O que ele aprendeu quando Deus veio ter com ele. Uma das lições principais, uma das lições primordiais que Jó aprendeu sobre a justiça de Deus é que Deus é quem nos justifica e ninguém se auto-justifica. Ninguém pode ser por si ou por outra pessoa na terra ser justificado, a não ser o próprio Deus nos justificando, e isso sim aconteceu. Cristo Jesus é quem nos santifica. Essa é a verdade de Deus. Fechando aqui, conclusão. Neste estudo mostramos como Deus se revelou a Jó de uma forma maravilhosa. O que Jó tanto desejava, finalmente aconteceu. Então, vamos lá, a gente mostrou aqui nesse estudo que Deus se revelou a Jó e a revelação foi tremenda, foi algo marcante. O que Jó tanto desejava finalmente aconteceu, o encontro com Deus. Então, Jó queria um encontro com Deus? Sim, aconteceu. Só que tem um detalhe, Deus, ou seja, esse se revelou a Jó não para recriminá-lo, mas para revelar-lhe o quão imperfeito ele era e quanto conhecia pouco acerca da majestade de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Então Deus se revelou a Jó, Jó queria isso. E Deus veio não para recriminar Jó, mas para se revelar a Jó, né? E para mostrar nessa revelação o quanto Jó é imperfeito, o quanto o ser humano é imperfeito, o quanto ele conhecia pouco acerca da majestade divina. Nessa parte aqui, é bom que a gente tire esse termo Jó, o nome Jó, a pessoa Jó, e coloque toda a humanidade nisso, se coloque nesse ponto. Deus se revela a nós para mostrar no quanto nós somos imperfeitos e falhos, e quanto a gente conhece pouco a respeito da majestade divina, pouco dele. O Criador mostrou a Jó que, apesar de seu silêncio, ele sempre esteve presente no controle de todos os acontecimentos. Outra coisa que Deus mostrou a Jó, que tem mostrado a gente, a nós, e nós não percebemos, é que ainda que Deus esteja em silêncio, na nossa ótica, ele está presente, está ao nosso lado e tem controle de tudo que acontece. Cabendo, portanto, ao homem louvá-lo em toda e qualquer situação. Então, qual é a nossa parte em tudo isso aqui? Qual o nosso maior aprendizado de tudo isso aqui? Louvar a Deus, e conhecendo, sabendo e reconhecendo que Deus está presente, é glorioso. Está aí mais uma aula, mais uma lição, né? Que Deus em Cristo nos abençoe de forma gloriosa, tremenda, santa, maravilhosa, tá? Que Deus nos guarde. Está aí o meu contato, né? Muito feliz mais uma vez por poder estar gravando essa lição com vocês, desejando contactar-nos, queridos. Estamos à vontade, tá? Eu sei que é pandemia, sei que está difícil, mas se ainda assim você encontrar um tempinho aí, tá? E precisar da gente para poder auxiliar vocês, quer seja via WhatsApp, quer seja via Facebook, quer seja pessoalmente, convidar-nos para estar na igreja de vocês, para ministrar a palavra de Deus, pregação, estudo bíblico, o que vocês acharem, se verem em nós, né, se enxergarem em nós aqui confiança para tal, sinta-se à vontade para nos convidar. Nós estamos livres para ir a qualquer lugar do planeta Terra, desde que sejamos convidados, né? Que a ideia principal é essa, a gente só vai onde é convidado. Então que Deus em Cristo vos abençoe poderosamente. Até a próxima aula, um grande abraço, a paz do Senhor para todos vocês, em nome de Jesus, amém, amém.